Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Uma alegria muito grande poder me dirigir a vocês da Renovação Carismática do Mato Grosso. Eu sou Elvis Rodrigues e nesse vídeo vamos falar sobre mais um capítulo do meu livro, O Líder Carismático, e vamos falar sobre o capítulo 11, que tem por título Escutar para Decidir Bem. Mas antes de entrarmos nessa reflexão, nessa leitura compartilhada, essa conversa que estamos fazendo aqui em conjunto, eu queria te convidar a ler comigo o Ezequiel, capítulo 34, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Vou ler mais uma vez. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dentre tantos atributos que um líder, um coordenador, pastor, enfim, precisa para pastorear bem aquela parcela do povo de Deus que nos é confiada para aquele tempo de serviço, seja o grupo de oração, ministério, diocese, estado e assim por diante. Dentre tantos atributos, tem um que eu ousaria dizer que é por excelência. É escutarmos o Senhor. Claro que às vezes podemos nos inquietar quando o Senhor nos chama, Ele nos faz um chamado para um serviço, ficarmos com algum medo. Poxa, eu tenho que ter tantos talentos, tenho que ter tantas virtudes, tantas capacidades e eu vejo no outro, mas não vejo em mim. E começa a ter medo. Eu também passo muito por isso. Mas uma coisa que eu confio bastante, queridos irmãos e irmãs, é a graça de estado. A graça de estado que é aquela graça atual que Deus derrama sobre nós para exercer uma determinada função por um determinado tempo. Então, primeiramente, apacente o seu coração, deixe em paz o seu coração e confie na graça de estado. Mas junto com os talentos que vamos aprendendo, vamos nos formando, vamos desenvolvendo com o tempo e com a graça de Deus, um em particular, eu penso que nós precisamos pedir muito ao Senhor. É a graça de escutá-lo. Quanto mais ouvimos a Deus, mais conseguimos realizar a sua vontade. Mas aquele que escuta a Deus, ele não apenas escuta a Ele, primariamente, claro, mas também escuta o irmão. Tem uma expressão interessante que eu acho lindo, que diz assim: aquele que tem uma experiência com Deus, ele carrega em si dois amores, um profundo amor a Deus e um profundo amor às pessoas, ao ser humano. Ou seja, é impossível ter uma fé enraizada, autêntica, séria em Jesus, uma experiência de Deus, se essa experiência não me leva a cuidar do ser humano, a cuidar das pessoas, amar a Deus e amar os homens. Também nós que assumimos função de liderança, de pastoreio, de coordenação, precisamos essencialmente estar aos pés do Senhor, em oração, na escuta, ouvindo a Deus, mas também diante do povo, diante da assembleia, na vida fraterna, também escutando o irmão, porque percebemos que não temos em nós todos os talentos, todos os dons encerrados em nós, mas é na partilha, é na troca, é na escuta do outro que também fazemos a obra crescer. Ou seja, não é para nós o grupo de oração, o ministério, o serviço, é para Deus, é para a igreja, é para as pessoas. É sempre nessa abertura para fora e não endógeno, como que buscasse para dentro. Então, uma das principais funções, dons que precisamos pedir e desenvolver é o dom da escuta. Tanto que para a cultura judaica era fundamental essa expressão, Shema. Shema Israel, ouve Israel, aquilo que o Senhor está te dizendo. É impossível uma liderança, um coordenador de grupo de oração, pastoreio de grupo de oração, levar as pessoas para a vontade de Deus se eu não estou ciente, escutando aquilo que Deus quer. Vamos ser cegos guiando cegos. Por isso, peça a nosso Senhor o dom da escuta, de escutar a sua voz, de entender o que Ele quer de você, desse tempo de missão e para onde Ele quer posicionar o grupo, o ministério, a diocese, o estado, enfim, para onde Ele quer posicionar essa missão que o Senhor te confia. A missão não é nossa, a missão é dele e Ele é quem vai nos dar os sinais, Ele é quem vai nos dizer o onde, o como, o quando, aonde Ele quer posicionar, aonde Ele quer que esteja. A obra que é dele. Por isso precisamos estar sumariamente rendidos aos pés do Mestre e escutando a sua voz para poder anunciar a parcela do povo de Deus por quem somos responsáveis. Mas como disse, ao estar diante desses irmãos da assembleia, da vida fraterna, também escutar o irmão.
Então, o líder é aquele que sumariamente ele deve escutar. Mesmo as pessoas que estão chegando agora, como nós chamamos neófitos, recém-convertidos, não percamos a oportunidade de aprender com eles. Infelizmente, às vezes em nosso meio, não aí na sua região, mas lá na Patagônia, Groenlândia, tem gente que pode pensar assim, você chegou agora, não tem nada a contribuir, não sabe de nada. Quando muitas vezes pode ser um irmão que acabou de chegar, mas que tem uma inspiração muito melhor do que aquela que eu, com tantos anos de caminhada, talvez venha a ter. O Senhor fala como, onde, do jeito e para quem e com quem Ele quiser. Por isso precisamos aprender a escutar o Senhor, repito, e escutar os irmãos. Por isso que escutar é uma tarefa. É uma tarefa da liderança. E eu quero ler aqui um trechinho com vocês. Esse escutar como tarefa, inclusive na hora da partilha de uma conversa. Ao estabelecer uma conversa com uma outra pessoa, partilha, aconselhamento, diálogo, o líder precisa fazer com que o seu interlocutor saiba que foi primeiramente considerado. Isso é fundamental. O que é considerado? Considerado é um olhar demorado, pousado, atento sobre o outro. Quantas vezes nós, na renovação carismática, porque assumimos funções, liderança, serviço, acabamos tendo uma vida tão assoberbada, tão atropelada, que acabamos não fazendo aquilo para o qual fomos chamados a fazer, que é pastorear, cuidar das pessoas, ouvir as pessoas. Então estamos aqui resolvendo alguma coisa, chega um irmão para partilhar conosco, a gente mal olha no olho, mal fala o nome, mal pergunta, fica olhando para o relógio, olhando para o tempo e não dá atenção. E aí de alguma forma nós arranhamos, maculamos o chamado que Deus nos fez, que era para cuidar daquela pessoa. Então escutar é uma tarefa. Na hora que alguém chega para conversar com você, ainda que você não tenha tempo naquele momento para conversar, pare um pouco, respire, olhe no olho e diga, meu irmão, minha irmã, agora eu não posso partilhar, agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho condições. Mas pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, eu te ligo depois. Mas naquele instante, ainda que você tenha dito não, você foi inteiramente, 100% daquele irmão, daquela irmã que se aproximou de você. Isso é um olhar considerado, que considera o outro, não um olhar raso, superficial, que passa rasteiramente, brevemente pela vida do outro. Mas ainda que para dizer, agora eu não posso, você olhou no olho e foi inteiramente doado, derramado em serviço para aquela pessoa que chegou a você. Por isso que outras coisas também são importantes. Durante o aconselhamento, uma partilha, uma conversa ou olhar para a pessoa. O olhar para o outro, olhar no olho, entender. Não é aquele olhar que fica quase que atirando, penetrante, fixo, que até intimida ou constrange. Não, não é disso que se trata. É um olhar amoroso, o olhar de Jesus. Um olhar profundo, que não enxerga o raso, que não enxerga os erros do passado ou somente o estado de agora, mas como disse, que olha o futuro. É um olhar de Jesus. Então, olhe para a pessoa, converse com ela, não se distraia. Como é ruim estarmos conversando com alguém e alguém olha para cima, olha para o relógio, se distrai, olha para outras pessoas e aquela pessoa parece que não está ali diante de nós, recebendo a atenção devida. Nosso Senhor, quando olha para nós, quando estamos em oração, quando Ele está conosco, Ele está sempre conosco, Ele nos olha e nos ama como se fôssemos os únicos na face da terra. E somos chamados a reproduzir as ações de Jesus para as pessoas por quem somos responsáveis. Então experimente, a cada partilha, a cada conversa, a cada diálogo, a cada momento em fraternidade, seja inteiro, seja inteira para aquela pessoa por quem você é responsável. Um outro elemento também é a palavra. Conhecer as pessoas pelo nome, isso parece tão básico, tão elementar, mas como faz diferença quando alguém me chama pelo nome, quando você chama alguém pelo nome, quando alguém chama você pelo seu nome, porque você não é mais um na multidão, você foi reconhecido. O reconhecimento, ser chamado pelo nome, também é algo muito importante. Então, o poder que a palavra tem, chamar as pessoas pelo nome. E durante uma conversa, uma partilha, tem outra coisa que é fundamental, o silêncio, a pausa, a respiração, dê tempo da pessoa falar, porque nós vamos poder decidir bem, aconselhar bem
se escutamos bem aquela pessoa. Então, olhar para ela, conversar, chamar pelo seu nome, ter a pausa de escutá-la, deixar que ela fale, mas entender aquilo que é não dito, o que ela também está querendo partilhar, o que ela está querendo dizer. E aí vem, para finalizarmos esse vídeo, o que eu chamei aqui no livro de Arte da Pergunta. Para nós podermos aconselhar bem uma pessoa, até mesmo uma direção espiritual, uma condução, um aconselhamento, uma partilha, que a liderança acaba fazendo muito, né? Nós que assumimos funções de liderança, partilhamos muito, escutamos muito as pessoas, oramos muito pelas pessoas. Então nessas partilhas, uma coisa é fundamental também, além de escutar, de olhar, de chamar pelo nome, de ter a pausa para deixar que o outro fale, é a arte da pergunta. Ou seja, quando nós perguntamos, nós extraímos aquilo que a pessoa realmente ela quer dizer. Pode ser que chegue pessoas a nós com algum trauma, algum medo complexo, timidez, e não queira dizer o que realmente está passando e sentindo. E nós, para extrair naquele aconselhamento, e digo, aconselhamento não como por ministério de cura e aconselhamento, mas eventualmente quem assume liderança vai fazer também isso, vai partilhar, vai conversar. Então perguntar, tem dois tipos de técnicas de pergunta. Para finalizar eu digo então, a pergunta aberta. A pergunta aberta é aquela que nós perguntamos o que, como, onde, porquê, é para extrair o máximo de informações das pessoas. O que você está passando, como isso aconteceu, por que você acha que isso está acontecendo, quando isso aconteceu, e a pessoa vai falando. E aí você extrai as informações o mais possível. E depois, para tomar junto com ela alguma decisão, é preciso as chamadas perguntas fechadas, em que elas só permitem um tipo de resposta, sim ou não. Vou ler aqui para vocês. Já as perguntas fechadas podem ser feitas usando algumas expressões. Por exemplo, você está de acordo com isso? Ela só vai dizer sim ou não. Você virá para o grupo de oração na próxima semana? Sim ou não? Há quanto tempo isso... Aliás, você sabia disso, de que isso estava acontecendo? Sim ou não? Então, numa pergunta aberta, você extrai as informações. Ora com a pessoa, conversa com ela. E depois, para tomar passos, tomar decisões, você faz perguntas fechadas do tipo que só permitam respostas de tipo sim ou não. Então a arte da pergunta ela é fundamental para a liderança poder conduzir, tomar decisões e ajudar o mais possível as pessoas por quem é responsável a tomar decisões. Ou de repente dali encaminhá-las para o Ministério de Cura e Aconselhamento, encaminhá-las para a confissão, encaminhá-las para o sacramento, saber decidir de maneira pessoal, até engasguei aqui, de maneira pessoal, um a um, não numa massa, mas um a um, o que cada pessoa precisa na sua vida, no seu discernimento e no seu acompanhamento espiritual. A arte da pergunta e o dom da escuta é fundamental para que a nossa liderança seja cada vez mais exercida de maneira autêntica e na unção do Senhor. Um grande abraço, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.